Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham agora através do nosso canal do YouTube, dizer que você é muito bem-vindo a esse ambiente de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Que você continue fazendo do seu lar um lugar de adoração ao Senhor. Onde quer que você esteja nesse momento, que você tire tudo aquilo que possa te atrapalhar, para que você se concentre em dar o seu melhor, o seu louvor ao Senhor e para prestar bastante atenção na palavra do Senhor que será pregada hoje. Por isso, desde já, pegue a sua Bíblia, deixe ela próxima a você, para que você possa acompanhar o que o Senhor quer falar com você durante esta noite. Aproveite esse momento e seja muito bem-vindo ao culto da juventude da Igreja Batista da Capunga. Que Deus continue te abençoando. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Convide meu amigo, lançar-se. Você segura as palmas aí, pá, pá. Agora todos juntos, vamos dizer. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Então é só cantar. Vamos dizer, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? E o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. A terra treme com a sua voz, a terra treme com sua voz, e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa é a graça, maravilhosa
próprios filhos, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Ele é o Rei que reina em justiça. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Que é Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você bate as palmas, pá, pá, pá. Vamos dizer todos juntos, em uma só voz: digno é o Cordeiro de Deus. Vamos juntos. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Esse agora é o nosso momento de oração e eu gostaria de convidar você a colocar diante do Senhor tudo aquilo que está guardado no seu coração. Coloque diante do Senhor todas as suas angústias, todos os seus medos, mas também coloque diante de Deus as suas alegrias, a sua gratidão, porque com certeza o Senhor tem feito grandes coisas e por isso nós estamos alegres. Eu queria colocar diante de você também alguns pedidos especiais. Lembre-se de orar pelos enfermos. Os enfermos da nossa igreja, você pode encontrar a relação desses nomes no nosso boletim de forma digital. Você pode também estar compartilhando sobre pessoas que você conhece que estão doentes e que precisam da intervenção do Senhor. Coloque diante de Deus, porque como a palavra nos diz, a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz nos seus efeitos. Coloque também diante do Senhor não somente a vida daqueles que estão doentes com doenças físicas, mas aqueles que estão passando por doenças emocionais. Quantas e quantas pessoas durante esse período que nós estamos vivendo estão sofrendo grandemente e amargamente com doenças emocionais. Coloque essas pessoas também diante de Deus. Se você é uma dessas pessoas, se coloque diante do Senhor dizendo: Senhor, intervém, ó Deus, na minha vida e não me deixa, Pai, sucumbir nesse momento tão difícil. Também precisamos continuar orando ao Senhor pelas famílias enlutadas,
tantas pessoas durante esses dias que nós sabemos, próximos a nós, estão passando por esse momento de luto, entes queridos faleceram, pessoas amadas, amigos próximos faleceram também. Nós precisamos redobrar as nossas orações por esses, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, uma das suas funções, uma das suas atribuições é ser o nosso consolador. Por isso, peça ao Senhor que derrame do seu Santo Espírito sobre a vida de todos aqueles que estão enlutados e que você sabe, que você conhece. Também não deixe de orar pelas famílias que passam por problemas financeiros, por crises financeiras. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, do nosso estado. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, para que possamos viver um novo tempo, viver um novo momento. E nós, com certeza, precisamos continuar intercedendo ao Senhor e pedindo a Ele que venha com socorro também, com provisão sobre os lares. Eu sei que são muitos pedidos de oração, tem muitas coisas que nós precisamos colocar diante de Deus, por isso faça desse momento agora o seu momento de oração com o Senhor. Mas, por favor, não esqueça também daqueles que estão doentes, mas doentes com o pecado. Aqueles que vivem pecando, aqueles nossos amigos, parentes, que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Por esses nós temos que orar e orar constantemente, porque a eternidade deles ainda não está garantida ao lado do nosso Senhor. Ore para que o Senhor transforme os corações, para que o Senhor dê oportunidades, para que tenhamos cada vez mais festa no céu. E isso só acontece quando um pecador se arrepende. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos colocar diante de Deus todos esses pedidos. Pai querido, são tantas coisas, ó Deus, que nós temos que colocar diante de Ti, são tantos pedidos, Senhor, tantas aflições, ó Deus, que tem, ó Deus, assolado o nosso povo, assolado às vezes as nossas próprias vidas, Senhor, tantas incertezas, ó Deus, mas diante de tudo isso e mediante a tudo isso, nós temos uma certeza, a certeza de que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, a certeza de que o Senhor é quem providencia todas as coisas para nós, o Senhor também é o nosso consolo, e o Senhor é a nossa segurança para a eternidade e também para essa vida. Pai, nós queremos pedir ao Senhor ser com as famílias enlutadas, ser com aqueles que estão, ó Deus, também doentes, precisando, Pai, da Tua mão de poder sobre suas vidas. Te pedimos, Senhor, também por aqueles, ó Deus, que estão passando por crises financeiras em seus lares. Tem misericórdia, Senhor, continua derramando provisão sobre a vida do Teu povo, Pai. Mas nós queremos Te pedir em nome de Jesus, nos faz ver, ó Deus, um novo tempo, novas conversões, Senhor. Pessoas Te aceitando como o único e suficiente Salvador. Que nós possamos, ó Deus, ter festa aqui na terra e também nos céus, ó Deus, quando os pecadores, ó Pai, se reconhecem, mas também reconhecem o poder que há no nome de Jesus e clamam ao Senhor Jesus e têm as suas vidas restauradas. Senhor, nos dá o privilégio, ó Deus, de ver um avivamento neste tempo, Senhor. Nós pedimos não por nossos méritos, não porque sejamos melhores do que os outros, mas tudo isso mediante ao sangue precioso de Jesus, vertido naquela cruz por cada um de nós, e é em nome dele que nós oramos. Amém. As palmas. Nada vai me separar
posso me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Louvor e honra sejam dados ao nosso Deus. Vamos reconhecer nessa noite que Ele é digno. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra. Louvor
Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 6, continuando ainda a nossa trajetória, a nossa série de mensagens no livro de Apocalipse, que tem se mostrado para cada um de nós como um livro de esperança. Não é um livro onde a igreja do Senhor Jesus, ela já tem a vitória. Essa é uma certeza que nós temos ao lermos o livro de Apocalipse. Não devemos ter medo, porque é um livro de esperança, de alegria, como o próprio apóstolo João escreveu, não é? Bem-aventurado, felizes aqueles que leem, aqueles que se aplicam no conhecimento desse livro. E por isso a gente pode, então, lendo este livro, continuar tendo esperança, não é, de uma vida nova com o Senhor e de que o Senhor sempre está conosco. Nós vamos estar refletindo hoje, não é, sobre vivo ou morto. É uma pergunta que eu quero deixar para você. Isso me lembra, não é, no tempo de adolescente, na verdade no tempo que era criança, quando existia uma brincadeira que as pessoas diziam, existia uma pessoa que comandava a brincadeira e ela dizia vivo, todo mundo ficava em pé, morto, todo mundo se abaixava, não é? E ali ficava nessa brincadeira de vivo, morto, e é basicamente o que a gente vai ver nesta igreja, nessa carta que é escrita à igreja que estava lá em Sardes. Então, vou ler o texto bíblico e assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na sua mão. Conheço as tuas obras, que tens o nome de quem vives, mas estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma primeira coisa bastante interessante a respeito da carta que o apóstolo João escreve a essa igreja de Sardes, a partir da visão de Cristo, é que em Sardes você não vai encontrar nenhuma repreensão acerca de falsas doutrinas. Nós vimos nas cartas anteriores que os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina daqueles que seguiam a Balaão também atrapalhava muito a igreja. A doutrina de Jezabel atrapalhou muito outra igreja que também estava aqui entre as 7 cartas escritas. Mas nesta carta em particular, nós não vemos, não conseguimos perceber nenhuma falsa doutrina, nenhum falso mestre. Não é? Essas coisas elas não aconteciam na igreja de Sardes. E o William Barclay ele vai dizer que a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos. Pois quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual, já não vale a pena mais atacá-la. Aqui o interessante da igreja de Sardes é que a igreja de Sardes estava morta. Quem vai atacar um morto? Ninguém. É interessante olhar para essa carta e perceber que uma igreja morta, nem o diabo frequenta. Por quê? Porque não tem mais vida naquela igreja. Aquela igreja não é mais uma ameaça para as portas do inferno. Aquela igreja não é mais uma ameaça para tudo de ruim que o diabo tenta e quer fazer com os seres humanos. Por isso, é uma igreja que ela não é atacada, ela não sofre nada disso. Adolf Pohl, ele disse que onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Aonde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. O pecado presente dentro da igreja de Sardes foi algo tão forte que matou aquela igreja. Aquela igreja estava morta. E por isso, aquela igreja não tinha nenhum falso profeta e nem ninguém tentando desviar os irmãos ou fazer com que aqueles irmãos viessem a fraquejar, porque eles já estavam mortos. Volto ao título do nosso tema, da nossa mensagem, vivo ou morto. Como você está? Se você fizer uma análise sua agora, você está vivo ou você está morto diante de Deus? É bem verdade que talvez você diga, pastor, se eu estou ouvindo a sua mensagem, com certeza eu estou vivo. Mas nós vamos ver que tem muita gente que está existindo, mas que está espiritualmente morto. Dentro da igreja, mas espiritualmente morto. E a esses mortos espirituais, nem mesmo as falsas doutrinas são necessárias, porque eles não têm vida nenhuma. E aqui a gente vai aprender a partir desse texto, mas é necessário olhar o contexto histórico daquela cidade, o contexto histórico de Sardes, que isso vai nos ajudar também a entender um pouco da dinâmica daquela igreja. Sardes estava numa colina, uma colina alta, com muros fortificados. Sardes, ela tinha um senso de que ela era inabalável. Ninguém poderia vencer aquela cidade, porque a colina e os muros, tudo favorecia para que Sardes pudesse se defender contra os seus inimigos. Seus soldados e seus habitantes jamais pensaram que iriam cair nas mãos do inimigo.
E de fato, essa cidade ela nunca foi derrotada por um confronto direto. Isso acabou tornando com que os soldados, com que os habitantes se tornassem orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Essas são 3 características que podem matar a vida de todo crente, de todo servo do Senhor Jesus. Quando somos orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes, estamos à beira do nosso próprio sepulcro. Estamos à beira do nosso próprio caixão. Isso aconteceu com aquela igreja. Isso aconteceu com aquela cidade. A cidade caiu nas mãos do rei Ciro por volta de 529 a.C., quando os soldados estavam dormindo, quando todos estavam ali tranquilos, achando que nada poderia atingi-los. Eles ficaram então tranquilos, mas aí o exército persa, ele penetrou num buraco que havia na muralha, o único lugar vulnerável daquela cidade, e a destruição da cidade foi completa. Mais uma vez, no ano 17, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto. E a cidade tornou-se famosa pelo seu alto grau de imoralidade. E isso acabou trazendo a decadência moral. E a decadência moral levou então aqueles irmãos a morrerem espiritualmente. Quando João escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. A glória de Sardes estava no seu passado. Os seus habitantes entregavam-se aos encantos da vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como a cidade. Ao invés de influenciar aquela cidade a mudar, ela foi totalmente influenciada pela cidade e acabou se tornando ou se adaptando aos padrões do mundo. A igreja de Sardes tinha performance, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade. Ela substituiu a genuína experiência espiritual por algo simulado. Quantas vezes nós não vemos isso nas igrejas hoje, igrejas lotadas. A performance é linda, as pessoas vibram, as igrejas estão crescendo, mas muitas delas, a visão de Cristo, estão como Sardes, mortas. É só você prestar atenção no primeiro versículo do capítulo 3 de Apocalipse, o que Jesus fala sobre Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem o nome de quem vive, mas está morto. Você, Sardes, você tem a aparência, a fama de que você faz muitas coisas boas, de que as suas obras elas são grandiosas diante de todos. Todos os homens olham para Sardes e dizem: essa é uma igreja exemplar, é uma igreja viva, é uma igreja vibrante. Mas diante dos olhos de Cristo, diante dos olhos de Deus, é uma igreja morta. Morta. Por isso é necessário pedirmos a Deus um avivamento. Precisamos então, e vamos aqui discorrer um pouco a respeito de quando é necessário um reavivamento na igreja. No versículo 3
no capítulo 3, versículo 1, o reavivamento é necessário quando as aparências não condizem com a vivência. O reavivamento é necessário quando a aparência não condiz com a nossa vivência. Quando de fato parecemos ser aquilo que não somos. É possível sim parecer ser vivo, parecer que está fazendo coisas boas diante do Senhor, diante da comunidade, diante de todos que estão ao nosso redor. É possível sim ser louvado pelas pessoas, mas mesmo assim reprovado por Deus. As palavras de Jesus a Sardes foi tão bombástico quanto aquele terremoto que a cidade sofreu no ano 17 depois de Cristo. A igreja tinha uma fama, tinha um nome que era notável entre todos. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando. Aos olhos dos observadores, aquela igreja era uma igreja fantástica. Nem o diabo precisou perseguir essa igreja. Sabe por quê? Porque ela foi morta pelos seus próprios pecados. Não nos enganemos acerca de Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria de uma igreja morta. Não nos enganemos a respeito de Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria de uma igreja morta. Era uma igreja pulsante, em crescimento. Era uma igreja que todos tinham como uma boa reputação, uma boa fama. Ali era um lugar onde as pessoas olhavam e diziam: que lugar bom! Mas talvez ela fosse considerada viva até para outras igrejas irmãs. E nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. Todo mundo dizia que aquela igreja era uma igreja viva. Mas teve uma pessoa que não viu isso. Todo mundo ao redor vibrava pela igreja de Sardes, aplaudia a igreja de Sardes, mas ela não passava pelos aplausos, ela não passava pelo crivo do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso é algo que nós temos que refletir muito, porque aquela igreja ela tinha exuberância de vida diante dos homens, mas diante de Deus ela estava morta. Nós precisamos entender que Deus não vê como o homem vê. Deus ele sonda algo mais profundo. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Os aplausos diante dos homens nem sempre atraem os aplausos de Deus. Aquela igreja ela estava se transformando em apenas um clube. Quando é que uma igreja precisa de avivamento? Quando as aparências não condizem com a vivência. Mas em segundo lugar, quando o nosso nome está apenas no rol de membros da igreja, mas não está no livro da vida. Naquela igreja havia crentes espiritualmente em estado terminal. Nós vamos perceber isso no capítulo 3, versículo 2. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
Ali a maioria dos crentes tinha o seu nome apenas no rol de membros, mas nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. O mundanismo adoece a igreja. Aquela igreja era uma igreja doente. Era uma igreja que tinha crentes em estado terminal. Seu espírito estava quase morrendo. A chama estava se apagando. O pecado, ele mata os sentimentos mais elevados e petrifica o nosso coração. Quando começamos a viver em meio ao pecado e mesmo assim fazendo as coisas de Deus, começamos a perceber, e no início até vem as dúvidas, vem os nossos medos, os nossos receios por conta dos nossos pecados, mas parece que quando o tempo vai passando, a nossa mente vai ficando cauterizada, e a gente não consegue mais perceber o que é pecado e o que não é pecado. E continuamos tendo a nossa vida de pecado. E trabalhando na igreja. E parecendo que as coisas estão dando certo. Mas diante de Deus, não. A igreja precisa de avivamento. Quando as nossas aparências são muito diferentes da nossa vivência. A igreja precisa de avivamento. Quando enquanto os nossos nomes estiverem apenas no livro de rol de membros, mas não estiver no livro da vida. A igreja precisa de um avivamento. Enquanto houver crentes em atividade na igreja, mas que levam uma vida sem integridade. Jovens, adolescentes, abram seus ouvidos, abram as suas mentes. O que o Senhor está dizendo para você é que Ele quer que você seja íntegro, que você sirva Ele por inteiro. Ainda no versículo 2, Ele diz: tem um resto de vocês que estão para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqueles crentes viviam uma vida dupla. Serviam na igreja, tocavam na igreja, ajudavam os ministérios da igreja. Viam as coisas acontecendo, a igreja enchendo de gente. Mas diante de Deus, não tinha aprovação do Senhor, não tinha aprovação porque Deus conhecia a vida dupla que eles levavam. Estavam ali adorando a Deus, mas ao sair da igreja iam para um barzinho, iam para um lugar ou para suas próprias casas fazer coisas indecentes. Ao sair da igreja, iam ver sites pornográficos. Ao sair da igreja, iam ficar por aí com um e com o outro. Ao sair da igreja, viviam uma vida depravada. Falavam palavrões. Tinham sujeira dentro de si. E domingo após domingo, semana após semana, iam para a igreja. Eles trabalhavam, mas apenas para serem vistos pelos homens. Os irmãos daquela igreja trabalhavam, promoviam os seus próprios nomes, mas não promoviam o nome de Cristo. Buscavam a sua própria glória, mas não buscavam a glória de Cristo. Honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor, como nos diz Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Esses crentes são como os hipócritas
que Jesus falou por diversas vezes. Vocês que dizem viver algo, mas que de fato não vivem, não são íntegros. Enquanto tivermos pessoas assim, dentro da casa do Senhor, podemos até estar crescendo, podemos até estar nos desenvolvendo, mas diante de Deus não deixaremos de ser apenas mortos, cadáveres ali, ao qual Ele olha e não vê nenhuma vida. Iludidos com a amizade que tem com o mundo, achando que é possível servir ao mundo e servir ao Senhor. É formalidade sem poder, é reputação sem realidade, é aparência externa sem integridade interna, é demonstração sem vida. Deus não quer isso de você, Deus não quer isso de mim. Ele quer integridade, sinceridade. São essas as qualidades que atraem os olhares do Senhor e nos dizem: muito bem, meu filho. Não são as nossas performances. É aquilo que a gente vive com o Senhor no secreto. É aquilo que a gente vive com o Senhor quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que vem em secreto nos recompensa. Ah, como nós temos sido iludidos pelos seguidores, pelos números de seguidores do Instagram, do TikTok, de tantas coisas. Ah, como nós somos iludidos pela mídia. Para Jesus, esses homens, essas mulheres não passavam de hipócritas. Em Sardes, os crentes estavam falsamente satisfeitos e confiantes. Eram falsamente ativos, falsamente devotos, falsamente fiéis. E tudo isso passa pelo crivo, pelos olhos do Senhor. Uma igreja precisa de avivamento quando há crentes se contaminando abertamente com o mundo. Uma igreja precisa de avivamento quando há crentes se contaminando abertamente com o mundo. Veja o que ele diz no versículo 3 e versículo 4. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Senão virei a ti como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quando temos na igreja pessoas que estão se contaminando com o mundo, e quando essas pessoas são maioria, a igreja precisa sim de um avivamento. A causa da morte que há na igreja de Sardes, isso é muito interessante, não é a perseguição, não é a heresia, mas é o mundanismo dentro da igreja. Será que a gente consegue entender isso? Será que a gente consegue perceber isso nos nossos dias, no meio da nossa juventude? Quantos jovens, quantos adolescentes com a moralidade destraçada, dilacerada, que acham que tanto faz como tanto fez se relacionarem com várias pessoas, terem relações sexuais com várias pessoas, mentirem uns aos outros, roubarem uns dos outros, enganarem seus próprios irmãos na fé, beberem,
fumarem. Fazem isso e dizem: Deus não liga para essas coisas. Pessoas que vivem na homossexualidade e ainda assim vivem na igreja e não são repreendidas, não são exortadas. É quando a igreja começa a tomar os padrões do mundo e não os padrões de Deus. A maioria dos crentes em Sardes estava contaminando suas vestes. Isso é um símbolo de corrupção. Aqueles crentes viviam uma vida moralmente frouxa. Em nome do amor, em nome da boa vizinhança, eles aceitavam de tudo. E o mundo começou a entrar na igreja a ponto de matar aquela igreja. E do Senhor Jesus dizer para ela: você parece que está viva, mas diante de mim você está morta. É quando o fermento do mundanismo se espalha em toda a massa e contamina a maioria dos crentes. É quando nós, como pais, como mães, não conseguimos mais botar as rédeas em nossos filhos. Não conseguimos mais dizer para eles: esse é o seu limite, aquele é o seu limite. Aqui em casa você não faz isso. É quando nós, tristemente, somos vencidos pelo mundo. Uma igreja precisa de avivamento. Quando as aparências não condizem com a vivência. Quando o nosso nome está apenas no hall de membros, mas não no livro da vida. Quando há crentes em atividade na igreja, mas levam uma vida sem integridade. E quando há crentes se contaminando com o mundo. Mas o bom é que esse texto também nos mostra qual é o caminho do reavivamento. Qual é o caminho do avivamento que a igreja de Sardes precisava passar. O Senhor Jesus coloca ali 3 pontos que aquela igreja precisava passar para ser reavivada, para ser avivada. E o primeiro deles é a volta urgente à palavra de Deus. Não existe avivamento sem amor pelas Escrituras Sagradas. No capítulo 3, no versículo 3, bem no início, ele diz: lembra-te, pois, do que você tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ora, o que aquela igreja tinha recebido e ouvido? A palavra do Senhor através dos apóstolos, através dos discípulos. A palavra de Deus precisa ser o motor que traz o avivamento à vida dos crentes. Não é aquilo que você está sentindo. Não é pela performance do apagar e acender das luzes. Não, é amor pelas Escrituras. Existem muitos crentes mortos porque não leem mais a Bíblia. Não buscam mais orientação bíblica. Não buscam mais as leis de Deus para guiar a sua vida. Utilizam apenas na hora que estão doentes. Quando estão precisando de uma palavra de conforto, mas não de uma palavra de confronto. Quando a Bíblia diz para a gente: filho, não faça isso. Não faça aquilo.
A palavra de Deus é o que vai trazer reavivamento aos nossos jovens, aos nossos adolescentes e a todos aqueles que têm problemas e dificuldades em permanecer no caminho do Senhor. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra de Deus. O primeiro sinal de um reavivamento é a volta do povo de Deus à sua palavra. Os crentes passam a ter fome da palavra de Deus, a querer meditar na palavra de Deus. 5, 10, 15, 20 anos você está na igreja. Aí o pastor chega para você e diz: meu irmão, me diga um versículo bíblico. O irmão não sabe. Qual foi o versículo que o Senhor falou com você nessa semana? As pessoas não sabem. Qual foi o versículo, qual foi o texto bíblico que você meditou durante esta semana? As pessoas não sabem. Esses são os mortos dentro da igreja. Pessoas que leem a Bíblia apenas para acalentar a sua consciência, mas sem nenhuma vontade de aprender, de mergulhar, de se aprofundar. Por isso, querido jovem, querido adolescente, principalmente para você, não confunda avivamento com igreja animada, com liturgia animada. Não confunda avivamento com cânticos animados. Não confunda avivamento com culto festivo, com inovações litúrgicas, com obras abundantes, com dons carismáticos, com milagres extraordinários. Isto não é avivamento. Avivamento é amor pela palavra de Deus, é sede da palavra de Deus, é vontade de meditar na palavra de Deus, para que ela guie os nossos passos, seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como o amor às Escrituras nos leva a um avivamento profundo. Mas um segundo ponto que Jesus apresentou a Sardes como a forma, o caminho do reavivamento, além de voltar-se à palavra de Deus, Sardes precisava voltar à vigilância espiritual. No capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: seja vigilante, seja vigilante. Sardes caiu porque não vigiou. A igreja precisa ser vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. É quando nós começamos a passar o pano naquilo que sabemos que está errado. É quando nós silenciamos e vemos o inimigo das nossas almas afligindo, atingindo, e não tomamos nenhuma providência de restauração sobre a vida dos nossos irmãos. É quando nós preferimos manter a boa vizinhança do que um lugar onde o Senhor se agrada de estar. Sardes caiu porque não vigiou. Os crentes devem fugir sempre de lugares, de situações, de pessoas que possam ser um laço para os seus pés. Há crentes que estão dormindo espiritualmente, são acomodados, indiferentes às coisas de Deus, não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais. Estes são os crentes mortos que estão em nosso meio, mas que nós precisamos estar de olhos abertos,
Porque a conduta, o comportamento deles pode atingir a outros irmãos. E assim, quando a gente percebe, toda a igreja já está morta. Precisamos vigiar, precisamos orar. Os tempos são maus. As pressões são diversas. E os perigos são sutis. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela me disse: pastor, eu estou com um problema. E eu disse: qual o seu problema? Meu problema é que minha mulher quer comprar uma casa de praia. E ele tem condição para isso. E na hora que ele falou isso, eu pensei comigo, isso não parece ser um problema. Mas ele começou a me dizer que, pastor, eu acho que essa casa de praia vai ser... Isso aí é uma armadilha do diabo. E aí, naquela hora, eu silenciei, eu disse: como é? E fiquei ouvindo aquela pessoa me explicar. E ele disse: porque eu sei que quando eu comprar essa casa de praia, pastor, os meus filhos vão querer ir para a casa de praia todo final de semana. E ao invés de estarem na igreja, eles vão estar na casa de praia. Mas aí alguém pode dizer assim: não, mas a gente volta no domingo à tarde, pega o culto da noite. Aí quando chegar no culto da noite, pastor, a gente vai estar tão cansado que a gente vai dando qualquer coisa para Deus. E o tempo vai passando, pastor. E as pessoas vão se acostumando, vão amando essas coisas. Amando esse mundo. Mas para mim, pastor, o prazer que eu tenho é estar na casa do Senhor. E quando aquela pessoa me dizia aquilo, eu disse: meu Deus, esse homem está certo. Às vezes o diabo vem com sutilezas que parecem ser boas, mas que no final traz destruição. Destruição para os nossos lares, porque começamos a botar para os nossos filhos que existem outros lugares melhores do que a casa do Senhor. Existem outras coisas para fazer, ao invés de ter prazer, ter alegria na casa de Deus. Enquanto ele me dizia aquilo, eu dizia: Senhor, é verdade. E ele me disse: muita gente me diz que eu sou um pouco intransigente, que eu sou cabeça dura, pastor. Eu disse: meu irmão, a gente precisa orar. Os dias são maus. Os dias são maus. A igreja de Sardes, meus irmãos, o diabo não precisou atacar aquela igreja, como já disse, com perseguição nem com heresia, mas mimou aquela igreja com o mundanismo. Em muitos lugares do mundo, os crentes, eles não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas eles estão sendo mortos pela amizade com o mundo. Muitos cristãos no mundo não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade que tem com o mundo. Ah, como o diabo é sutil e sagaz. E acabou dominando a vida daqueles irmãos daquela igreja. A igreja de Sardes, ela estava morta, apesar de todo o seu trabalho, que o Senhor disse no início que conhecia. Conheço as tuas obras, conheço tudo que você faz. As pessoas dizem que você está viva, mas você está morta. Por isso, o caminho para o reavivamento passa pela palavra de Deus, pela nossa vigilância espiritual
E para finalizar, passa pela nossa volta à santidade. No capítulo 3, versículo 4, ele diz: tens contudo em Sardes poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Havia pessoas em Sardes que permaneceram fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, haviam poucos crentes verdadeiros. A santidade é algo que agrada ao Senhor. Pessoas que não sujam as suas vestes com o mundo, mas que estão cada vez mais próximas de Deus. A maioria dos crentes daquela igreja estava vivendo com as vestes manchadas e não tinha suas obras íntegras diante de Deus. Mas havia um grupo que tinha integridade nas suas obras. E o Senhor Jesus diz: esse grupo sim, eles andarão de branco junto comigo, porque são dignos. As vestiduras sujas falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Obras sem integridade falam de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. É por isso que o Senhor nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Queria concluir dizendo para cada um de nós que Jesus é o agente do reavivamento dos crentes por meio do seu Santo Espírito. O profeta Ezequiel fala sobre o vale de ossos secos, depois você pode ler lá Ezequiel 37, mas surge uma pergunta: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E ele diz: Senhor Deus, tu o sabes. O Senhor pode trazer este avivamento para os nossos lares, para as nossas igrejas, para o mundo. E o texto termina mostrando as bênçãos do avivamento da igreja do Senhor. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. As bênçãos que nos aguardam por viver uma vida que agrade ao Senhor é andarmos com as nossas vestes sem manchas, é termos o nosso nome não escrito num caderno, não escrito num rol de membros, não escrito em alguma agência do governo, não, mas é no livro da vida. E de modo nenhum apagarei, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Essa é a recompensa de Deus para você, que permanece fiel ao Senhor. Por isso ele diz e finaliza: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Eu queria orar por você, que após a exposição desse texto, entendeu que tem alguma coisa a mudar. Eu queria orar por você que talvez não seja jovem, não seja adolescente, mas seja já um adulto, um idoso, seja uma pessoa mais experiente, mas sabe que tem alguma coisa para mudar. Eu queria orar com você que sabe que tem coisas que não estão sendo íntegras diante da sua vida, da sua experiência particular com Deus. Mas não somente orar, eu quero disponibilizar para você a rede de atendimento da nossa igreja, os nossos pequenos grupos, os pastores da igreja,
Todos nós estamos aqui para te dizer, você que quer lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, sim, é possível. Você que quer entregar a sua vida com integridade e inteireza diante do Senhor, sim, é possível. Ore ao Senhor nesse momento e diga: Senhor, me limpa, me purifica, me revivifica, Senhor. Porque eu não quero ser um defunto dentro da tua igreja. Eu não quero, Senhor, ser um morto dentro da tua casa. Me traz de volta a alegria da salvação. Me traz de volta, Senhor, experiências reais contigo. O amor, ó Deus, pelas escrituras sagradas, pela tua palavra, Senhor. Que seja o meu primeiro alimento todos os dias, Senhor. Me faz meditar na tua lei dia e noite. Me faz perceber, Senhor, que eu consiga ser vigilante, perceber os ataques do inimigo sobre mim. Me faz, ó Deus, olhar para a tua cruz, para o teu Filho Jesus e encontrar a redenção para a minha vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, entendendo, ó Deus, a tua palavra, queremos, ó Deus, nos colocar diante do teu olhar e sermos, ó Deus, encontrados vivos diante de ti. Uma igreja viva, Senhor, composta, ó Deus, de não uma minoria, mas de uma maioria, Senhor, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que anda com vestiduras brancas, ó Deus, diante de ti, que não negocia, Senhor, com o mundo, questões morais, questões, ó Deus, éticas. Senhor, pessoas, ó Deus, que te louvam aqui dentro, mas também que são para o teu louvor quando saem da tua casa. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. E eu quero colocar diante de ti cada irmão, cada pessoa agora, Senhor, que entendeu que está faltando algo, ou que tem sujado as suas vestes, tem se contaminado com o mundo, Senhor. Tem misericórdia da vida dessas pessoas, traz um renovo, ó Deus, traz um avivamento, Pai, sobre a vida de cada um deles. Traz, ó Deus, um avivamento de amor pela tua palavra, de vigilância, ó Deus, quanto às artimanhas, às astutas ciladas do inimigo, Senhor. Traz também, ó Deus, uma vida de santidade, ó Deus, sobre estas pessoas que precisam de um avivamento, Senhor. Mas não nos deixa sermos nem um pouco parecidos com a igreja de Sardes. Oramos ao Senhor, agradecidos pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém.
Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que participaram conosco desse culto de louvor, de adoração ao Senhor. Que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. E se você tomou alguma decisão e quer entrar em contato conosco, fale conosco através do WhatsApp da nossa secretaria, que é o 9435-7778. 99435-7778. Através desse número, você pode falar conosco e dizer, não é, o que Deus falou ao seu coração, se você precisa de ajuda, se você precisa de auxílio para a sua caminhada com o Senhor Jesus, nós estamos à sua disposição e queremos sim celebrar a sua vida, a decisão que você tenha tomado. Agradecemos a todos os irmãos e amigos que participaram desse culto, lembrando que amanhã, domingo, nós temos às 9 horas a nossa escola bíblica dominical, através do nosso canal do YouTube. Às 10 horas nós temos o nosso culto matinal e nesse culto de domingo agora nós teremos ceia do Senhor de forma presencial aqui no templo no domingo pela manhã, mas você pode celebrar também obtendo, não é, os itens para a ceia, o suco de uva e um pedaço de pão na sua casa junto com a sua família, junto com cada um de nós, nesse domingo que será muito especial, onde estaremos celebrando a ceia do Senhor. Domingo às 10 horas. E também domingo à noite, nosso culto apenas de forma online e também através da rádio evangélica a 100.7. Então, esteja acompanhando os trabalhos da nossa igreja, ore sempre pela vida de cada um que compõe essa igreja, não é a vida da sua igreja, e vamos continuar então louvando ao Senhor, adorando o seu nome durante toda essa semana que vai se iniciar. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade que todos nós aqui tivemos, ó Deus, de prestar esse culto ao Senhor. Recebe, ó Deus, do teu santo trono. Usa-nos, ó Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Nos dá, ó Deus, maturidade espiritual, certeza, Senhor, de compromisso real contigo. E agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito mais do que merecemos. E agora, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor nessa noite, dizer que Ele é santo.